Olá, meus amigos e minhas amigas. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo na santa paz? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Nova Era da Marcenaria. Esse programa foi criado pensando em você. Você que já é marceneiro, você que é profissional do segmento de marcenaria moderna ou você que quer empreender nessa área. Eu sou Robert Coriolano, eu sou empreendedor, sou empresário do segmento de marcenaria moderna. Chamo sempre a atenção para esse segmento, é um segmento que vem crescendo muito nos últimos anos. É um segmento que te proporciona um faturamento rápido, constante e que te proporciona ainda alta lucratividade. E que, por ser assim, ele chama a atenção das pessoas que querem empreender nesse segmento, nessa área de marcenaria moderna. Já atuo nesse segmento há muitos anos, há mais de 13 anos, e a minha longa experiência adquirida nesse segmento me permitiu criar uma metodologia simples e eficaz de como te ensinar a faturar 60k por mês com móveis planejados, mesmo começando do zero e sem marcenaria. As pessoas pensam talvez que isso não seja possível. Não, mas isso é possível. Eu sou um exemplo disso, isso aconteceu comigo. Eu não fiz investimento, eu não tinha marcenaria. Digo que eu comecei apenas com um celular, uma caneta, um caderno e uma trena. E ainda assim, me lancei a esse novo mercado e obtive sucesso. E essa metodologia é que eu quero disponibilizar aquelas pessoas que realmente estão comprometidas a criar o seu caminho, a trilhar nesse caminho de marcenaria moderna e obter esses níveis de faturamento de 60k por mês com móveis planejados. Ao longo de vários programas que eu venho apresentando no Insta e em algumas outras plataformas, eu venho recebendo uma série de questões, de dúvidas, perguntas que são comuns nesse segmento. Vou aproveitar então hoje esse espaço, o tema, no caso de hoje, para esse nosso programa, seria tirando dúvidas sobre marcenaria moderna. A pergunta mais comum, aquela que sempre vem, sempre me fazem através do meu direct principalmente é: Robert, eu venho acompanhando as suas informações, postagens e tudo mais, e eu tenho interesse em entrar nesse segmento, eu gostaria realmente de entrar nesse segmento, mas eu estou meio perdido, eu não sei por onde começar. A resposta pode parecer óbvia, mas ela é realmente óbvia. Seria o seguinte: se eu quero começar, eu tenho que começar do começo, né? Mas é exatamente isso. A pergunta foi: eu tenho dúvidas, pois eu quero entrar nesse segmento de marcenaria moderna. Por onde eu começo? Comece estudando realmente muito bem esse mercado. Comece a procurar a base desse mercado. Ou seja, qual o tamanho desse mercado, que mercado é esse, o que ele era, o que ele é hoje e para onde ele está seguindo, para onde ele está caminhando. Essas informações sobre o mercado, ou seja, o mercado atual, até mesmo a evolução, é o que vai lhe permitir criar o seu norte, ou seja, por onde você começar. E o começo é exatamente esse. Comece, conhecendo muito bem esse mercado, aonde você quer entrar, para que você já possa ter informações e principalmente respostas a dar àqueles que já serão os seus clientes. Então, faça isso e esse é o início, do seu caminho. Eu já estive nessa situação, eu já passei por isso. Ou seja, já trilhei esse caminho de dúvidas e também estive aí nessa posição, por onde começar. E foi a partir daí que eu comecei a responder algumas dúvidas minhas e iniciar esse meu processo.
A segunda, uma outra pergunta que também é muito comum, que eu recebo com muita frequência, é o seguinte: Robert, eu não tenho dinheiro para iniciar nesse segmento. Eu não tenho dinheiro para investir. Eu posso começar a si mesmo? Sim, você pode começar a si mesmo. É como eu já disse, falei anteriormente, que eu sou, a prova viva disso. Por quê? Eu iniciei nesse segmento sem conhecimento, tive que ir atrás das informações, como eu respondi até na pergunta anterior. Não fiz investimento, eu não tinha dinheiro para investir nesse segmento. E eu não tinha marcenaria. Ou seja, comecei realmente do absoluto zero. E isso é possível, sim. Existe uma maneira, existe um passo a passo, uma metodologia, digamos assim, que você possa seguir para chegar, a esse ponto. Iniciar realmente nesse segmento sem investimento. Então, o que eu devo fazer, o que eu devo me preocupar, como eu devo fazer mais, é possível sim você entrar para esse segmento sem você fazer investimentos em imobilizado, seja em máquinas e equipamentos, que seria no caso a marcenaria. Então, pode sim, é perfeitamente possível sim você ingressar nesse segmento sem fazer investimentos. Existe uma outra grande dúvida que sempre vem à tona e que de alguma forma ela está associada, à pergunta anterior em relação à questão do investimento. E essa dúvida é: vale a pena eu montar uma marcenaria? Qual seria a vantagem que eu teria ou poderia ter se eu montasse uma marcenaria? Bom, são duas perguntas, em uma única. A questão é: vale a pena montar uma marcenaria? Para poder responder a essa pergunta, eu teria que lhe fazer outras, perguntas também. Como é que como você está posicionado nesse mercado? Você está bem posicionado? 2, qual é hoje o seu volume de vendas? Qual é a sua carteira de vendas? Quanto você hoje vende? Quanto hoje você fatura? Terceiro, essas suas vendas, essa sua carteira de vendas, ela é constante, ela é frequente, você já tem um faturamento ali permanente, mês a mês. Quarto, você tem investimento, você tem dinheiro para fazer realmente isso. E a quinta pergunta, vamos assim dizer, seria o seguinte: você já fez uma análise econômica, financeira, para ver se esse investimento vai te trazer realmente o retorno, desejado por você, e em quanto tempo? Qual vai ser o teu tempo, o teu período, digamos assim, de payback, que seria o retorno, payback, o retorno sobre o valor investido. A partir da resposta a essas perguntas é que eu poderei dizer se realmente vale a pena ou não investir em marcenaria. Por quê? Veja bem, eu já respondi e já disse que eu não preciso de investimento para ingressar nesse segmento, respondendo à pergunta anterior. Se eu não tenho, ou se você não tem, uma carteira de vendas constante, permanente, frequente, você vai ter oscilação. Ora eu faturo muito, vamos dizer, eu faturei 10 mil no mês, mas no mês seguinte eu faturei 20, eu faturei
25. Aí eu começo a pensar em investir em marcenaria moderna. Mas no outro mês eu faturei 5, eu faturei 7. Ou seja, você não tem constância e frequência na sua carteira de vendas. Se você não tem essa frequência, fica difícil você realmente investir. Você vai investir e você vai ter dificuldade para estabelecer aqueles números que eu falei, tempo de retorno ou payback, como se fala. Em quanto tempo eu vou ter esse retorno em função do valor que eu investi. Então, para que possa valer a pena você realmente investir em marcenaria moderna, você já tem que ter níveis de faturamento que justifiquem esse investimento. Porque não é um investimento barato, não é realmente muito barato você montar uma marcenaria. Aí eu monto, tenho poucas, digamos assim, economias para poder investir ali, mas aí depois, em quanto tempo eu vou ter esse retorno? Isso fica muito mais fácil você responder a partir do momento que você tem frequência nas suas vendas, que você tem constância nas suas vendas. Se você tiver isso, muito bem, você pode começar a pensar, mas não esqueça de fazer o que eu falei. Faça realmente um estudo, uma análise, ok? Custo-benefício, ou então faça essa realmente análise para verificar quanto realmente se vale a pena economicamente, financeiramente falando, investir nessa marcenaria e quanto tempo eu vou ter esse meu valor investido já retornado. Ok? E aí, de uma certa forma, a segunda pergunta dentro da primeira, qual a vantagem? Ela fica meio clara, mas vamos lá, vamos reforçar então essa pergunta ou essa informação. Qual seria a vantagem? Como eu disse, se eu estou crescendo, se o meu negócio está crescendo, eu já tenho uma carteira constante ali, frequente, eu montar uma marcenaria, eu posso, alavancar ainda mais vendas, porque eu vou poder ter a possibilidade de escalonar a minha produção na medida em que as minhas vendas vão puxar essa produção. Se eu hoje faturo 20 mil, 30 mil, mas tenho ali metas estabelecidas, um projeto estabelecido ali com metas, objetivos claros de crescimento, através da marcenaria eu posso sim ter uma grande vantagem que seria o escalonamento da minha produção. Então, mais rapidamente eu vou atender a esse meu projeto de aumento na minha carteira de vendas. Eu também teria uma outra vantagem que seria, se eu não fiz investimento inicial e eu vou depender, por exemplo, de fabricação em terceiros, em outras marcenarias, através de parceria, quando eu tenho a minha marcenaria, eu tenho a vantagem de estabelecer, por exemplo, os meus prazos de entrega, que é um ponto que é crucial para você ter boas negociações. Eu não vou ficar na dependência de terceiros, eu vou ter a minha marcenaria própria e eu vou direto ali estabelecer, como eu disse, o escalonamento da minha produção e atender naquilo que me é possível. Posso aumentar, duplicar a minha capacidade de produção, contratando mais pessoal, mão de obra, ou colocando um outro turno de trabalho, enfim. Então, principalmente essas duas vantagens que você teriam outras também, logicamente, domínio total sobre a produção, onde você realmente acompanhe e faça absolutamente todo o processo de fabricação. Então, essas seriam as vantagens de você ter a sua própria marcenaria. Mas, como eu disse, pense bem, faça uma boa análise econômica, financeira sobre a viabilidade desse investimento. Não esquecendo do tempo de retorno ou de payback, o tempo que você vai ter sobre esse valor investido.
Uma outra pergunta que eu também recebo com muita frequência é: o que eu faço, Robert, para captar mais clientes? Logicamente, uma empresa, ou todas as empresas de uma maneira em geral, seja de serviço, seja de produtos, a gente depende de clientes. Então, esse é o ponto, né, crucial, e muitas perguntas eu recebo nesse sentido. O que eu faço? O que eu devo fazer para captar mais clientes e manter essa minha carteira de vendas permanente, frequente? Já falei em vários momentos sobre isso, o que fazer. Uma ação que é sempre muito boa, que traz resultados fantásticos, são as parcerias. Parceria é o jogo do ganha-ganha, como eu digo, porque ganho eu e ganha a pessoa também com quem eu fecho uma parceria. Por quê? Porque para ser bom tem que ser bom para todo mundo, não é mesmo? Então, essa é uma das ações melhores, mais eficientes, mais rápidas de você captar clientes. Seria fechar parcerias. Parcerias das mais diversas formas que você puder estabelecer para trazer ou atrair esses clientes. Uma das parcerias que sempre funciona muito bem para quem atua nesse segmento de marcenaria moderna, por exemplo, é fechar parcerias com arquitetos. É uma parceria muito saudável, né, para todos os lados, seja para o arquiteto que faz seus projetos, que tem os seus clientes e que já vai trazer esses clientes para você que tem a sua marcenaria, que poderá executar os projetos desse arquiteto. Então, é uma parceria que vale realmente a pena você investir, fazer um esforço, correr atrás para que possa aumentar o número de seus clientes. Outras parcerias existem também, sim, com certeza, parcerias com corretores imobiliários que estão sempre ali, próximo aos clientes que nós estamos procurando, que são aqueles clientes que compraram um novo imóvel, seja uma residência, seja um apartamento, enfim, ele comprou um novo imóvel e você, através dessa parceria com corretores imobiliários, você já poderá ter disponibilizado, por exemplo, ali uma lista de possíveis e futuros clientes seus, com um número, nome, endereço, telefone de contato. Isso já vai facilitar para você, né, eliminar uma série de etapas de correr atrás para captar esses clientes. Fechando essa parceria também com corretores imobiliários, funciona muito bem. É uma parceria que ela é muito eficiente. Outras parcerias também podem ser feitas com parceiros comerciais, onde você compra matéria-prima, que você pode ir lá fechar também essa parceria, porque normalmente nessas lojas eles vendem muitos acessórios e alguns clientes frequentam esses estabelecimentos, compram nesses estabelecimentos e não é raro eles sempre pedirem aos vendedores uma indicação de quem possa fazer a colocação daqueles acessórios ou mesmo que possa fazer, né, a execução de um projeto que ele já tenha. Então, fechar parceria também com parceiros comerciais também é bem interessante. Assim como indicadores de uma maneira em geral, sejam amigos, sejam parentes, síndicos de condomínio, porteiros em condomínio, correr atrás de pessoas que possam sempre estar indicando a você possíveis ou futuros clientes. Não esquecendo do seguinte, o que tem que ficar muito bem claro para que isso realmente funcione muito bem, é quais serão as vantagens que esses parceiros irão obter através dessa parceria. Isso tem que ficar muito claro, para que depois não fique aquilo ali, mas eu não sei se eu vou ganhar, eu não sei quanto eu vou ganhar. Então, quando você for realmente fazer isso, deixe muito bem claro quais serão todas as condições que irão, né, estar ali embutidas, tá certo? Nessa parceria. Ele tem que perceber que ele vai ter vantagem
financeira sobre isso, para que realmente ele tenha interesse em ajudar você e tornar próspera essa parceria. Seria então, Robert, apenas essa forma de captação de clientes somente através de parcerias? Não, com certeza não. Existem outras maneiras também. Eu sempre digo o seguinte: não vamos desprezar maneiras antigas, mas eficientes também de captar clientes, que são os métodos antigos e tradicionais, como por exemplo, uma panfletagem que você possa fazer, seja num condomínio onde você já está executando um projeto, seja numa obra que esteja se iniciando de um empreendimento e que ali você sempre tem a oportunidade, como eu digo, de matar 2 coelhos com uma paulada só, né? Coitado dos coelhinhos, mas é assim que se fala. Você pode ali, nesse momento, fechar a parceria com corretores que estão lá de plantão, ou mesmo, né, você fazer aquela panfletagem direto aos clientes. Não esquecendo que normalmente isso funciona bem aos finais de semana. Por que aos finais de semana? Porque aos finais de semana, os proprietários desses imóveis, eles normalmente vão visitar as obras, porque eles querem estar ali sempre pensando, sonhando, né, naquele seu investimento e como vai estar ali no futuro. E isso passa, logicamente, por móveis planejados, porque o sonho de todo mundo é abrir a porta já, né, do seu novo empreendimento, do seu novo imóvel e já estar ali tudo modulado, tudo certo, tudo perfeitamente como ele sonhou. E eles fazem isso normalmente aos finais de semana, então é uma boa hora para você poder implementar esse tipo de prática que é antiga, mas que é eficiente. Não esquecendo também da, né, boa e velha prática do porta a porta, bater a porta das pessoas, oferecer o seu produto, o seu serviço, quando você estiver montando e ver ali reformas, construções. Então, quando você estiver ali naquele empreendimento montando, vá lá, aproveite, bata a porta, ofereça para outras pessoas, outras obras, outras reformas que estejam ali sendo executadas, né? E a outra maneira é o boca a boca, aquele velho boca a boca. Quem tem boca vai a Roma. Isso é verdadeiro? Sim, isso é verdadeiro. Nunca perca a oportunidade. Esteja você onde estiver, em família, entre amigos, rodas sociais. Você foi apresentado a um novo grupo? Se apresente, né? As pessoas ali vão se apresentar, podem ter curiosidade ou não, ainda assim fale. Eu sou, né? Eu sou Robert, eu sou empreendedor, eu trabalho num segmento de marcenaria, eu projeto, fabrico, monto, enfim, fale um pouco sobre o seu negócio de forma rápida para não achar que você está ali tomando, né, a atenção de todos naquele momento. Mas nunca se deve perder a oportunidade de fazer a apresentação do seu produto, do seu negócio. Então, esse é um momento que você pode e deve usar também para que você possa captar assim mais clientes. Uma outra pergunta que eu também sempre recebo com frequência é o seguinte: Robert, tem um orçamento que eu fui apresentar, né, para um cliente, eu vou apresentar para um cliente. Eu já ofereço logo de cara um desconto para ganhar e fechar logo esse pedido? Com certeza não. Porque veja bem, para quem atua no segmento e para quem é cliente desse segmento de marcenaria moderna, sabe que esse é um produto de alto valor agregado. Todo mundo sabe que imóvel planejado não é barato. Então, eu não vou trabalhar pensando dessa forma, já oferecer um desconto de cara para ganhar esse meu cliente ou ganhar esse meu pedido. Não, com certeza não. O que você deve fazer? O que você deve fazer é mostrar exatamente isso, o valor que esse produto tem, o valor que o seu produto tem, do que você está oferecendo. Eu sempre digo assim, muitos profissionais atuam nesse segmento, muitos profissionais vendem móveis planejados. Eu costumo dizer o seguinte: eu vendo atendimento, eu vendo qualidade, eu vendo serviço, eu vendo compromisso, eu vendo ética,
E com tudo isso, vai junto o móvel, que é um produto de alto valor agregado. Então você já colocou, além do produto que já tem o valor, como eu disse, de mercado, tudo aquilo que você vai oferecer junto com aquele produto que você está oferecendo. Então você não precisa ir direto já com desconto para que você possa ganhar esse pedido e ganhar esse cliente. Não, você tem que valorizar, mostrar ao cliente o que ele está comprando vai além de um simples produto. Valorize o seu serviço, valorize o seu produto e você certamente vai ter condições, através da conscientização daquele, seu cliente, de que você pode realmente oferecer a ele e garantir que você vai entregar exatamente aquilo que ele deseja. Essa condição que você oferece, você tem que dizer claramente ao cliente o que você está oferecendo e dar garantias, dar segurança a esse cliente que ele vai receber exatamente isso, para que você possa fugir dessa armadilha, que são os descontos de cara que você tem que dar para que o cliente possa fechar com você. Não é dessa forma que deve ser feito nesse segmento de marcenaria moderna, ok? Outra pergunta também comum e que eu sempre recebo é: Robert, por onde eu começo a apresentar o meu projeto, aos clientes? Existe uma dúvida muito grande, porque se você projeta muito bem, você já conhece tudo sobre projeto, características, detalhes, enfim. Se você não projeta, você, por exemplo, pode pegar um projeto que você tirou as medidas, coletou, pegou todas as informações do seu cliente e levou esse projeto para ser executado, para ele ser projetado. Mas depois eu tenho que ir perante o cliente, defender, entre aspas, esse meu projeto, porque ele foi executado dessa forma, baseado em todas as informações que o próprio cliente me passou. Se eu faço isso, eu preciso fazer isso, mas por onde eu começo? Eu sempre digo o seguinte: a maneira correta de você começar a apresentar um projeto é pela planta baixa. Mas por que, Robert, eu tenho que começar a apresentar o projeto pela planta baixa? Quando o cliente consegue, através da apresentação da planta baixa, ver exatamente como vai ficar aquele ambiente, ou seja, tudo o que ele vai ter de vantagem com aquele projeto, fica muito mais fácil para ele entender, assimilar a ideia daquele projeto e aceitar aquilo como verdadeiro. Então, quando eu consigo mostrar ao cliente, através da planta baixa, toda a estruturação, digamos assim, como vai ficar o ambiente, como vai ficar o layout, como a gente diz, daquele ambiente, ele vai poder perceber, através dessa explicação, dessa demonstração, todo o espaço que ele vai ter, por exemplo, para circulação. Ele vai ver claramente por onde ele vai circular, ele vai perceber, se tiver ali realmente projetado de maneira correta, que ele não vai ter problemas, por exemplo, de segurança, em função da circulação, do espaço que ficou, um problema de segurança, de ficar se batendo nos móveis. Ele vai perceber também que tudo foi pensado de uma maneira realmente inteligente, arquitetado para aquele ambiente, aonde vai estar alocado todos os móveis em função de tudo que ele tem: iluminação, ventilação, refrigeração, a própria circulação, como nós já falamos, e ele vai perceber que foi feito de acordo com aquilo que ele pensou, de acordo com a sua necessidade, porém, vários outros aspectos foram pensados também, como todos esses que eu acabei de colocar. Então, aí sim, depois você faz a apresentação de todos os demais ambientes, de todos os ângulos possíveis, para que ele possa perceber que o projeto realmente contempla aquilo que ele quer, contempla a sua necessidade e a realização do seu sonho. Mas é pela planta baixa que você deve começar
a apresentar o seu projeto. Uma outra pergunta frequente é associada de uma certa forma à anterior até que nós respondemos. Robert, quando eu for fazer a execução dos meus móveis, eu sigo o projeto ou eu tenho que confirmar as medidas in loco? O projeto, ele poderá, eu posso seguir? Ok, você pode até seguir, logicamente, na forma estrutural e deve seguir na forma estrutural. Porém, em marcenaria moderna, nós trabalhamos com medidas milimétricas. Então, 1 milímetro, 2 milímetros faz sim toda a diferença. E o projeto, muitas vezes, ele não vai te dar a riqueza de detalhes a esse nível. Ok? Então, se eu seguir o projeto, mas não tiver o cuidado de ir lá, in loco, no local, fazer a confirmação de todas as medidas, eu posso correr um risco muito grande de que ao chegar depois na casa do cliente, aqueles móveis que são planejados não vão caber naquele vão, por exemplo, de parede a parede, que é comum, por exemplo, para armários superiores ou para armário tipo roupeiro. Colocar de parede a parede. No projeto, muitas vezes, ele segue até mesmo o próprio projeto de engenharia, onde você pegou ali aquela área e depois projetou os móveis para aquele espaço. Porém, a execução lá na obra daquele projeto de engenharia não vai garantir, por exemplo, que todas as paredes estejam no prumo, bem alinhadas, e que você vai ter num determinado ponto uma medida e no outro mais embaixo diferente. Percebe então que eu preciso realmente de fato confirmar as medidas em loco? E quando eu for fazer isso, eu tenho que realmente ter muito cuidado, a percepção, espacial daquele projeto. Ver exatamente aonde ele vai se encaixar, como ele vai se encaixar, para que eu possa anotar absolutamente tudo, todas as características que eu vou precisar para executar depois esse meu projeto. Então, antes da execução, antes de entrar na linha de fabricação, eu devo sim tomar esse cuidado. Seguir o projeto? Pode ser, mas é um risco muito grande que eu possa correr de ter medidas que depois não vão caber, digamos assim, lá naquele espaço para o qual foi projetado. É por isso que às vezes acontece de você chegar lá, é um problema, é uma consequência em função disso. Chegar lá não deu o móvel, aí o cliente olha para você e pergunta assim, mas o móvel não é planejado? Ele não foi planejado para dar, caber aqui nesse espaço? Exatamente, ele foi planejado para isso. Então, para não correr esse risco, porque você poderá ter uma série de consequências e, consequentemente, custos desnecessários por conta disso. Retrabalho significa perda de tempo. Tempo é dinheiro. Mão de obra, eu vou ter que retrabalhar, vou pagar 2 vezes para a execução do mesmo serviço. E depois, se eu não tiver, por exemplo, uma frota própria, e eu trabalho com frete terceirizado. Eu levo para casa do cliente, não deu, pego de volta, levo para a marcenaria e depois de refeito, pega da marcenaria, leva de volta novamente para o cliente. Custo desnecessário de frete. Sem contar um custo maior e que é muito difícil da gente medir, que é a questão do valor. Eu chamo de lucro cessante. Por quê? A imagem sua vai ficar arranhada perante o cliente, a insatisfação dele. Eu não tenho como medir isso em termos monetários, por exemplo. É por isso que eu chamo de lucro cessante. Ou seja, meu lucro vai cessar ali a partir do momento que aquele cliente percebeu isso, ficou insatisfeito, maior tempo para a entrega, demora na montagem, vai gerando aquela insatisfação no cliente. E depois, esse cliente não satisfeito, ele não vai me indicar mais para outras pessoas.
Então, percebam que é um lucro que é difícil eu mensurar, né, eu medir, mas é que ele acontece. E acontece muitas vezes exatamente por conta disso, por não fazer a confirmação da medida em loco. É isso. Então, siga essas dicas, sigam essas informações e certamente você poderá chegar mais rapidamente aos níveis que você quer de sucesso e, acima de tudo, de faturamento.